Antes de mais nada, agradecer a Lília Salgado, Lilian, por ter feito esse encontro de todos nós aqui para discutir essa causa tão bonito ver o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor unido em prol da defesa dos consumidores na tutela coletiva. Eu achei essa tua fala inicial especialmente preciosa por isso, mostra que a nossa luta comum pela tutela desses direitos, para além de uma dimensão individual, que é a luta da nossa Constituição, porque a nossa Constituição foi revolucionária em reconhecer que os direitos eles têm também uma dimensão coletiva e não só uma dimensão individual. E o que nós estamos tentando fazer aqui é permitir essa tutela. Né? Então, queria agradecer muito o convite, queria saudar o meu querido amigo Amauri, a nossa presidente do MPCOM, Sandra Lengruber, minha querida colega de Ministério Público, também extremamente combativa na defesa do consumidor, meu querido amigo Fernando Martins, do MPF, dizer da alegria de te encontrar aqui, Fernando, e o meu colega Camilo Zufelato, processualista de SCOL, que está alinhado aí com esses objetivos. O Camilo consegue realizar um sonho, né, que é essa advocacia junto às associações para a defesa dos direitos coletivos. Então, Ministério Público, associações, PROCONs, todas as entidades do consumidor aqui reunidas para discutir esse tema, mostra a força que nós podemos ter para motivar a sociedade civil, esclarecer a sociedade civil de seus direitos e tutelar esses direitos que são constitucionalmente garantidos. Eu vou falar sobre a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, sobre a perspectiva doutrinária, foi isso que me foi pedido, né? E eu vou fazer isso dentro de uma perspectiva de 3 pontos principais. O primeiro são o limite dos limites nos direitos fundamentais. Então, a primeira ideia é tratar, afinal de contas, se esses direitos que nós estamos tratando são direitos fundamentais. O segundo é o caso atual, né? O nosso tema 1075 e o artigo 16. Tá? E o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês, nessa minha breve fala, é o que é o mais importante, né? As exceções na decisão de suspensão. E o que eu vou procurar explorar aqui com vocês é como nós devemos interpretar essa decisão de suspensão para aplicar estas exceções, né? E fazer aqui a atenção dos colegas promotores que atuam nessas causas como custos iuris, dos colegas promotores que atuam como autores dessas ações civis públicas, das associações que têm ações civis públicas ajuizadas, para justamente prestar atenção nessas exceções que o ministro salientou e também provocar meu colega Camilo, que depois vai falar, a explorar também, em alguma medida, como nós podemos construir essas exceções. Primeiro ponto. Limites dos direitos fundamentais. Todos nós sabemos, né, que não há democracia sem direitos fundamentais e que não há direitos fundamentais sem democracia. Todas as restrições a direitos fundamentais, elas só podem ocorrer em razão de outros direitos fundamentais. Quando nós falamos de direitos fundamentais, em especial direitos fundamentais processuais, nós vamos lembrar de uma ação muito importante que eu estudei há muito tempo, que é a ação de mandado de segurança, inclusive publiquei já alguns livros sobre o mandado de segurança, e que tem uma expressão conhecida dos operadores do direito, que é favorável, amplianda, odiosa, restringenda. O que é essa expressão que está lá no clássico do Carlos Maximiliano quer dizer? É que em relação a direitos fundamentais, a interpretação dada tem que ser aquela que permita a melhor tutela. E como são as ações coletivas instrumentos de tutela dos direitos fundamentais, elas mesmas são direitos fundamentais. Então, há um direito fundamental à tutela processual adequada, e esse direito é o que está no slogan da nossa campanha: protege um, protege todas. Né? Justamente em razão da vulnerabilidade do consumidor e das dificuldades organizacionais do consumidor, o sistema foi construído para que a tutela brasileira fosse opt-out, tutela um, tutela todos, no sentido de que o grupo é formado com o ajuizamento da ação pelo legitimado coletivo, e todo esse grupo é beneficiado pela decisão.
Essa ideia faz parte de uma preocupação com o direito fundamental à organização e ao procedimento. A tutela construída pelo ordenamento jurídico processual dos direitos do grupo, ela tem que ser da dimensão do grupo. Então, reservem essa ideia, nós estamos falando aqui da proteção de direitos fundamentais, e se estamos falando da proteção de direitos fundamentais, nós precisamos ter a clareza que só pode restrição a direito fundamental com base, com SPEC, com fulcro em outro direito fundamental. E a minha pergunta é, se há algum direito fundamental que diga o contrário, que justifique uma limitação do grupo. E aí vamos para o ponto segundo, né? O caso atual, o tema 1075 e o artigo 16, né, da Lei da Ação Civil Pública. Esse artigo sempre foi polêmico. A doutrina nunca aceitou esse artigo, ele fez parte de um requiem às ações coletivas, um artigo famoso da professora Ada Pellegrini Grinover. Eu queria aqui não deixar de registrar minhas homenagens a essa guerreira, lutadora dos direitos processuais da terceira geração, terceira dimensão dos direitos processuais, que é a dimensão dos processos coletivos, a segunda dimensão, segunda onda dos direitos processuais, que é o processo coletivo, que foi a professora Ada Pellegrini Grinover e o professor Kazuo Watanabe, né? São aqueles que são os gigantes. Se hoje nós temos um sistema processual coletivo que funciona e que tutela as pessoas, e nós temos, né? Só entre 2014 e 2019, eu fiz uma pesquisa, nós temos mais de 300 mil ações coletivas ajuizadas no sistema de justiça, o que significa que nós temos um sistema que funciona. Nós só estamos discutindo aqui os limites territoriais da coisa julgada porque o sistema funciona. É porque nós tivemos gigantes que estiveram antes de nós construindo esse sistema legislativamente, que foram a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Kazuo Watanabe e tantos outros professores que se alinharam nessa cruzada. Tá? O artigo 16, portanto, sempre foi polêmico, mas existe um precedente normativo formalmente vinculante da Corte Especial do STJ no ERESP 1.134.957 de São Paulo, da lavra da ministra Laurita Vaz, que confirmou o entendimento do recurso repetitivo número 1.243.887 do Paraná, do ministro Luiz Felipe Salomão, no qual ficaram claros três pontos essenciais. Primeiro, todos os direitos coletivos, sejam eles difusos, coletivos de sentido estrito ou individuais homogêneos, são abarcados pela tutela de grupo. Segundo, a tutela desse grupo se dá na extensão da situação jurídica levada a juízo. Ou seja, se eu tenho um problema que é regional ou nacional, a extensão desse grupo é da extensão do problema. O direito afetado, nacional ou regional, a depender do caso. Para dar um exemplo de um caso que é regional em muitos dos seus aspectos, o caso do Rio Doce. Ele inclui o Espírito Santo, inclui Minas Gerais, na maior parte dos aspectos ele atinge essas pessoas, então o grupo tutelado vai ser esse. Agora, se o caso é nacional, como o caso do Sistema Financeiro de Habitação, ele vai incluir todas aquelas pessoas que no território nacional tiverem realizado um contrato com o Sistema Financeiro de Habitação. E terceiro, nos limites da decisão transitada em julgado, e esse elemento é muito importante para nós discutirmos depois o caso da suspensão. Por quê? Se, por exemplo, a decisão reconheceu a extensão nacional e essa questão foi estabilizada com a coisa julgada, há preclusão máxima dos recursos. A coisa julgada, ela depende do trânsito em julgado, e trânsito em julgado é a preclusão máxima dos recursos. Não cabe mais rediscutir aquela matéria que foi estabilizada. Surge, então, o recurso extraordinário 1.101.937 em repercussão no STF, e que o tema 1075 vai referir.
a constitucionalidade do artigo 16, segundo a qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes para todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Eu não vou entrar aqui no mérito disso ser, na verdade, uma questão de direito infraconstitucional, que já foi estabilizada no precedente do STJ, como ficou claro pelo professor Kazuo Watanabe, não poderia ser discutida em sede de recurso extraordinário, porque quem define o que é o direito infraconstitucional é o STJ, quem define o que é o direito constitucional é o STF. Se a questão é, não basta o artigo 16, o artigo 103 tutela integralmente o ordenamento jurídico, então nós temos que interpretar pelo artigo 3, isso é direito infraconstitucional, não tem nenhum direito fundamental no sentido contrário, não cabe recurso extraordinário nessa matéria, porque não há questão constitucional a ser discutida. Tá? Essa é uma perspectiva. Mas vamos, então, enfrentar a suspensão, porque a suspensão traz alguns detalhamentos importantes. Eu tenho ainda mais 4 minutos aqui pela minha conta. A suspensão ela se deu a partir do recurso extraordinário, que é em uma decisão interlocutória, portanto, na fase de conhecimento de um processo. E nos embargos de declaração que foram interpostos, né, que foram colocados nesse processo, o ministro esclareceu, primeiro, que estão suspensas todas as causas pendentes de deliberação do artigo 16. Então, esse pendente de deliberação do artigo 16 é fundamental. Tá? E ele deixou claro que sejam em qualquer grau de jurisdição, em qualquer fase, conhecimento, cumprimento de sentença ou execução, e depois ele fala, inclusive, em ação rescisória. Seja para tratar de direitos individuais, seja para tratar de direitos coletivos. A minha pergunta é, bom, isso é um caso repetitivo que está discutindo uma matéria e eu entendo que potencialmente formará um precedente. Como a técnica do julgamento de casos repetitivos depende que a situação que está sendo discutida seja a mesma em todos os processos, eu acho que se o processo é de conhecimento, a primeira ressalva que eu faço é que os processos de cumprimento de sentença, execução e ação rescisória não poderiam ter sido suspensos. Mas o ministro fixa algumas exceções. Ponto 3, as mais importantes, as exceções. Né? Ele diz, não cabe a suspensão quando não foi invocada a aplicação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Então, se ela não está sendo discutida, o processo não pode ter sido suspenso. Segundo, quando essa questão estiver preclusa. Lembre, a gente já viu que se teve trânsito julgado e nós estamos na fase de cumprimento, execução, essa questão já está preclusa, se na decisão já foi enfrentada a questão dos limites territoriais. Então, se o processo já transitou em julgado, fixando que a ação terá extensão em todo o território nacional, não há como rediscutir agora. O próprio ministro excepcionou as ações que a matéria já tenha sido discutida e esteja preclusa. O STF tem vasta jurisprudência. Quando as instituições financeiras começaram a discutir a questão da legitimação em fase de execução, que a questão da legitimação já estava preclusa e que, em razão de estar preclusa, não pode ser discutida em fase de liquidação, execução, cumprimento de sentença, o que quer que seja. Tá? Então, o primeiro ponto importante aqui, questão já discutida, transitada em julgado, preclusa, não se aplica a suspensão. Então, esses casos, disse o ministro, não devem ser paralisados. Isso exige uma análise de cada promotor, de cada associação, de cada advogado em processo individual, de cada caso, para saber se aplicam essas exceções. Né? E aí, eu diria ainda que nós temos que usar o artigo 1039, parágrafo 9º, porque essas suspensões, elas são determinadas, e já caminho para o encerramento, por processo. O juiz da causa que vai determinar a suspensão em cada processo. E aí, cada caso desses, o advogado,
o Ministério Público, a associação é ouvida para se manifestar. E o artigo 1039, parágrafo 9 do CPC, possibilita a distinção, devendo ser distinto todo o caso em que a questão, 1, não houver sido alegada. 2, a alegação for intempestiva. O próprio ministro diz isso, ou seja, passou a fase de alegar. O artigo 16. E 3, a questão já estiver preclusa, que é o exemplo típico do trânsito em julgado, quando essa questão já foi discutida por todos os tribunais, e na maior parte das nossas ações transitadas em julgado, essa questão foi, sim, discutida, transitada em julgado e está preclusa. Lilian, eu agradeço novamente o convite, um abraço grande aqui para todos, eu infelizmente vou ter que me retirar em breve, mas já desejo aí sucesso ao Camilo, sucesso a esse evento maravilhoso que foi bolado por vocês, com um motivo tão nobre como a proteção do nosso consumidor brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Zanetti, por essa aula, né, de processo coletivo. Gostaria de agradecer novamente toda a contribuição do professor a essa campanha, junto com o MPCOM e junto com o professor Fred Didier, que realmente fez a diferença nos tribunais superiores. Uma outra dúvida, Zanetti, em relação à suspensão, porque os pedidos já estão sendo feitos, né, principalmente pelas instituições financeiras, e eu acho que a gente tem também uma resposta no próprio CPC, né, que é o caso da tutela de urgência também. Poderia ser uma exceção para a suspensão nacional. Qual que é a sua opinião? A suspensão não impede, pelo juiz competente, a tutela de urgência. Só que, como nesses casos se trata de pagamento de quantia, tem todo um regramento específico, né? Na maior parte das vezes se trata de pagamento de quantia, tem todo um regramento específico, né? Eu sugiro que, mesmo que se for requerer a tutela de urgência, não se deixe de analisar, porque é o momento oportuno, se é o caso de distinção ou não. Porque essas 3 hipóteses que eu citei, elas são muito amplas na prática. Analisando bem a distinção, a decisão, se percebe que o ministro excepcionou uma universidade de casos, né? São diversos casos que podem ser suspensos. Eu vou reforçar, são suspensos, não podem ser suspensos os casos em que a questão não estiver sendo discutida. 2, em que a alegação for intempestiva, não tiver mais a oportunidade para fazer essa alegação do artigo 16. E 3, e mais importante, em que a questão já tiver sido discutida e tiver sido precluída naquele processo. Então, todas as sentenças transitadas em julgado que estão em fase de liquidação, execução, cumprimento de sentença, geralmente essa questão já foi discutida e está preclusa. E, portanto, não pode ser rediscutida. Tá? Agora, a tutela de urgência é possível. Sempre é possível, mas a tutela de urgência tem que se justificar em caso de pagamento de quantia, em eventual valor, algumas características podem fazer que seja exigida caução, enfim, é um sistema todo próprio.